senhores telespectadores, já repararam que estamos envolvidos assim por uma espécie de neblina? É uma onda de nevoeiro. Bom, o que se passa é isto. Estamos no alto de uma serra. Estamos no cimo do Gerês. E aqui nos píncaros do Gerês há muitas vezes esta atmosfera mágica. Digo mágica com muitas razões, porque este lugar onde estou é um lugar de lenda. Acho que estão a ver atrás de mim um gradeamento, uma cruz. O gradeamento não está lá por causa da cruz. O que se passa é que há ali uma grande laje sagrada. Sagrada. Vão já ver porquê. Se repararem bem, veem que impressas no rochedo estão pequenas marcas que fazem lembrar realmente as pegadas de uma criança. Vêm subindo, repetem-se, vão até além. Parece que uma criança subiu esta pedra. Claro, bastava isto para fazer nascer uma lenda. Eu vou contar-lhes a lenda. Naqueles tempos, quem governava nestas terras todas era um romano que se chamava Caio Pôncio Atílio. Eram os tempos do imperador Trajano. E o Trajano andava na guerra e, naturalmente, o Caio Pôncio Atílio saiu aqui destas terras e foi com o imperador para a guerra. Ficou cá a mulher, que era uma boa senhora, e ficou à espera de menino. Vocês sabem o que aconteceu? Quando chegou a hora do bom sucesso, a esposa do Caio Atílio teve uma menina e outra, e outra, e outra, de um parto, 9 crianças. 9 crianças de uma só vez. Claro que isto ter 9 meninos de uma vez só se pode explicar com coito com o diabo. É evidente. E ela sabia isso muito bem. O que é que ela ia dizer ao marido quando o marido voltasse da guerra? Olha, tens aqui 9 meninas. Aterrada, chamou uma escrava que tinha, e a intervenção da escrava é muito importante. Uma escrava que se chamava Cita. Deitou as 9 meninas num saco, deu à escrava e disse: olha, leva-me estas meninas e deita-me aí num desses precipícios ou num desses rios, de maneira que elas nunca mais apareçam. Só que a escrava, eles não sabiam, mas a escrava já era cristã. E, portanto, em vez de deitar as crianças no abismo, foi levá-las a criar a um mosteiro de boas mulheres religiosas, boas mulheres cristãs, que já nesta altura havia por aqui. É claro, as meninas cresceram, todas as 9 vingaram, fizeram-se umas belas raparigas, tementes a Deus, muito cristãs, quando o imperador Trajano mandou proclamar nestes montes que quem quer que não abjurasse a fé de Cristo tinha de ser morto. Foi dada a ordem e, é claro, em todo o Império, os cônsules mandaram publicar as ordens do imperador. Aqui em Braga, já cá estava outra vez o tal grande cônsul Caio Pôncio Atílio. E então andou aqui por estas aldeias, andaram legionários romanos, tudo a caminho de Braga, tudo a fazer sacrifícios
à estátua do verdadeiro Deus, que é o nosso Imperador. É claro que as 9 meninas não podiam fazer sacrifícios à imagem de um Deus em quem não acreditavam. Para elas, Deus não era o Imperador Trajano, era Nosso Senhor Jesus Cristo. Chegaram a Braga e assim o disseram, humildemente disseram, não, nós não podemos fazer sacrifícios na ara do Imperador. Claro, o Caio Pôncio disse, quem são essas raparigas? Vão já matá-las, que era a lei que tinha. E quando vinham os terríveis verdugos com a espada em punho para decepar aquelas 9 cabecinhas inocentes, ouviu-se a voz da escrava Cita, da escrava do Caio Pôncio, Senhor, não as mateis, porque elas são vossas filhas. E a escrava Cita e a esposa Cálcia deram os sinais todos, e o cônsul Caio Pôncio ficou um bocado atrapalhado. Então ele ia agora degolar 9 meninas que eram filhas dele, mas por outro lado ia desobedecer às ordens do Imperador. Bom, isto era para pensar. Resolveu pensar mais maduramente no assunto e disse, entretanto, prendam essas mulheres nas masmorras do palácio, enquanto eu vou saber o que é que se vai fazer aqui. E as 9 meninas foram metidas lá nas profundezas do palácio do cônsul em Braga, mas não ficaram lá muito tempo, porque nessa mesma noite fendeu os céus um anjo de asas brancas, entrou nos calabouços e levou todas as 9 para o céu. E elas ainda por aí andam. Eu gostava de lhes mostrar as moradas das 9 meninas, mas antes estou aqui numa aldeia onde tudo se mistura. Mistura-se esta lenda, que evidentemente é uma lenda fabulosa, mas uma lenda importante. Uma lenda que marca exatamente a transição do mundo do paganismo para a civilização nova que os escravos anunciaram. Nessa altura deixou de haver escravos, porque quando todos os homens se reconhecem filhos do mesmo pai, são irmãos entre si e não há lugar para escravos e para senhores. Mas aqui na aldeia há muitas outras coisas. Vou-lhes mostrar agora uma lembrança histórica, não de há muito tempo, muito mais recente. Estou num lugar que há pouco mais de 100 anos era um jardim. Era aqui o jardim da Casa do Passadiço. E a Casa do Passadiço ficou ligada à história da regeneração. Estão agora a ver ali umas janelas românticas, dão para o quarto onde o Marechal de Saldanha dormiu aquilo que ele julgava que ia ser a sua última noite em Portugal. Estamos no meado do século XIX, a nossa política corria muito mal, isto andava cada vez pior, os políticos não se entendiam, caía um governo, vinha outro governo, eram cartistas, eram vintistas, era um inferno, Então lá em Lisboa, eu acho que a ideia veio do Dom Fernando Saxe, que tinha um colaborador muito inteligente, que lhe tomava conta na biblioteca, um sujeito com cabeça, um tipo que se chamava Alexandre Herculano de Carvalho Araújo. E o Alexandre Herculano, falando com o Saldanha era um homem muito valente, que tinha a certeza de que sabia qual era o caminho
mas realmente não tinha uma ideia na cabeça. Não tinha. O Saldanha nunca teve a mínima ideia na cabeça. Isso é importante, sabem? Quem não tem ideia nenhuma pode ter as ideias todas. Saldanha teve à esquerda, teve ao centro, teve à direita, fez tudo quanto havia. E, portanto, era o homem que servia para todas as revoluções, porque era realmente um cabo de guerra fascinante. Um tio bisavô meu, que ainda o conheceu, e que disse que um dia estava na formatura e que passou o Saldanha a passar a revista. Eu era pequenino, mas lembro-me dele me ter dito: "Oh Zé, tu nem calculas, mas o general tinha 2 olhos que eram como 2 linternas. A linterna era 2 luzes. Era um homem que fascinava os soldados. E, portanto, puseram-no à frente de uma revolta que devia transformar o regime no país, só que tudo se combinou, os comandantes disseram que sim, os coronéis comprometeram-se, chegou ao dia e toda a gente se baldou. Toda a gente. Bom, o Saldanha sai de Lisboa, ainda vai a Torres, ainda vai a Leiria, ainda vai a Coimbra, ainda vai ao Porto. Em parte nenhuma as tropas aderiram e ele julgou, pronto, olha, Santo António veio aqui, escondeu-se aqui por uma noite para não darem por ele, aqui neste palácio, que era de uma família já então rica e ainda hoje ilustre, família Catalão, passou aqui a noite e na madrugada seguinte montou-se no cavalinho, passou a fronteira e foi dormir já à Galiza. Mas aí chegaram a correr, cavaleiros do Porto, a dizer: Marechal, não se vai embora, porque afinal há tropa que está por si. O que ele tinha era um amigo, que era o Vitorino Damásio, e esse amigo tinha uma fundição no Porto, onde é agora o mercado do Bolhão. E nas fundições, claro, pode-se fundir tudo o que se queira. Ele arranjou a chave lá de um quartel, fez uma chave falsa, fez entrar uns sargentos, e os sargentos vieram todos para a rua: viva o Saldanha, viva o Saldanha! Isto, pior é vir o primeiro, ver logo o segundo, o terceiro. A revolução, ainda bem nada, estava triunfante. O Saldanha avança sobre Lisboa e devo-vos dizer que desta triste aventura caserneira nasceu para Portugal uma alma nova. Depois da regeneração vem gente diferente para o governo, começam a fazer-se as estradas, os telégrafos, os comboios, as pontes, e é na segunda metade do século XIX que Portugal consegue alinhar finalmente entre as nações civilizadas da Europa. Eu sei que nestes programas estou sempre a ter sonhos impossíveis, mas como seria bonito que algum dia, aqui, nas faldas do Gerês, neste grande palácio abandonado, nascesse o Museu da Regeneração e a memória de Saldanha. Mas eu fiquei de lhes dizer onde eram as moradas das 9 irmãs. Eu acho que ainda sei de cor o nome das 9. Elas eram Genebra, Vitória e Eufémia. Depois era a Marinha, a Marciana e a Germana. E depois Basílica, Quitéria e Liberata. 9 irmãs e 9 santas. Ora bem, os anjos, desde que as arrancaram lá dos horrores da prisão, puseram uma dentro de cada um destes montes. O cimo dos outeiros são os altares das santas. Se contarem bem, são 9. Bem, há quem goste de lendas e quem não goste.
Eu acho que esta história das 9 santas do Gerês é uma das lendas mais bonitas que há em Portugal. E a lenda não fica por aqui, porque cada uma destas santas tem depois muitos episódios, muitos milagres, naturalmente, mas ainda lhes vou falar do que aconteceu à Santa Eufémia. É que a Santa Eufémia andava aí por esses montes. Olhem aquelas pegadas na rocha que viram, era ela que ia para ali rezar, e vêm os romanos, prenderam-na e para a matarem, deitaram-na do alto daquele imenso monte abaixo. É claro, o corpito veio rolando, mas quando chegou cá abaixo, a terra abriu-se, como quem faz um ninho, voltou a fechar-se sobre ela, e naquele lugar rompeu uma cascata de água pura, de água santa, que cura todas as enfermidades. Essa cascata ainda hoje corre. Pode cá vir quem quiser. Esta terra que fica aqui atrás de mim, acho que estão a vê-la, são as Caldas do Gerês. E foi realmente no ponto onde hoje jorra a água medicinal do Gerês que o corpo caiu e ficou para sempre fonte de vida. Hão de concordar que é também uma bonita lenda. Eu acho que aqui as 3 coisas mais admiráveis são realmente aquela água, estes montes e, sobretudo, a gente. A gente. Isto, como sabem, é o Conselho de Terras de Douro. Se forem lá abaixo à Câmara Municipal de Terras de Douro, encontram logo à entrada 3 canhões. Diz que são os canhões do povo. Este povo até tinha artilharia. Bom, isso é um dos aspectos realmente curiosos. Desde uma época muito antiga, eu não sei bem desde quando, mas sei que já era antigo no tempo de El Rei Dom Dinis. Portanto, devia vir desde o princípio. Estes povos daqui estavam dispensados de serviço militar para o rei. Não iam nem à guerra do rei, nem serviam nas aduas. Aduas eram trabalhos obrigatórios para a construção de muralhas. Era proibido vir aqui buscar um soldado que fosse. Há até, esses documentos existem, são todos publicados. Há aqui episódios muito curiosos, porque é claro, os oficiais encarregados do recenseamento esqueciam-se, vinham por aí fora, com a sua brutalidade, pegavam nestes fortes rapazes e eles reclamavam, ia buscar as certidões, não, estamos dispensados. Veio um Capitão Pinto, que disse, não quero saber disso para nada. E quando disseram, então a gente vai recorrer do Capitão Pinto, então recorram para... Eu não vou dizer o que o Capitão Pinto disse, porque eu acho que não se devem dizer coisas feias nestes programas. Mas o Capitão Pinto queria dizer que recorressem para a senhora de maus costumes que os tinha posto no mundo. Era isto que o Capitão dizia. Pois aqui a gente da terra deu-se por ofendida com razão, foi ao rei e o rei obrigou, depois de um longo processo, o Capitão Pinto a pedir-lhes desculpa. Quer dizer que isto de não irem à guerra não significava que não tivessem obrigações guerreiras. Tinham, mas eram as de defender
a sua própria terra. Aqui, isto é a Portela do Homem, é um dos pontos onde é possível entrar em Portugal, e a gente de Terras do Douro assumiu a obrigação de defenderem eles próprios, dia e noite, todo o ano, esta Portela do Homem. Eles próprios construíram aqui sobre os montes uma espécie de muro. Eu estou junto de um troço desse muro, chamavam-lhe a trincheira. Isto, e aí ao correr desses cabeços, e tinha quilómetros. Cada homem tinha o seu posto. Era aqui, armado, que nas ocasiões de emergência eles faziam a sua própria guerra. Porque nisto de guerras, é claro, o que para os povos o problema é assim: quando a guerra é justa, não há ninguém que lhe fuja. Agora, das guerras feitas longe e sem razão e sem porquê, dessa guerra é que o povo não pode gostar. Este lençol de água que está na nossa frente é a albufeira da barragem de Vilarinho das Furnas, e rente à linha d'água ainda se avistam destroços de construções. É tudo o que resta de uma aldeia que morreu afogada, a aldeia comunitária de Vilarinho das Furnas. Era uma aldeia muito bonita, com doces casas de lavradores, um cemitério onde Torga fez versos emocionantes. Bom, fez-se a barragem, desapareceu a aldeia. Quem a quiser recordar, ainda hoje pode ir aqui, está aqui perto, um museu etnográfico onde foram registados em desenhos primorosos os aspectos mais bonitos dessa aldeia que ficou perdida para sempre. Esse é o drama das barragens. Eu falei-lhes do poeta Miguel Torga. Torga andou muito por aqui. Torga amava profundamente o Gerês. Há um pequeno livro com os poemas e os textos que ele compôs quando passeava por aqui. Parece que estas terras lhe davam uma inspiração extraordinária. Eu vou só dizer-lhes um pequeno poema de uma situação que eu acho emocionante. Ele andava aqui num dia em que fez anos a 12 de agosto. Sabem que ele tinha perdido a mãe muito novo, muito pequenino, e toda a vida manteve a saudade da mãe. Andava aqui nestes montes quando fez o seu aniversário e registou no diário, vejam, este poema. Mãe, que visita tão pura que fizeste neste dia. Era a tua memória que sorria sobre o meu berço, nu e pequeno, como me deixaste, eu ia chorar de medo e de abandono. E então tu cantaste até que veio o sono.